O tema de hoje vai ser sobre ingredientes do substrato que eu uso para plantar essas belezuras e sobre adubações e sobre vasos de 5 litros, pessoal. Como eu posso estar dizendo aí para vocês, eu tô fazendo uma organização aqui, né, nas minhas adênios. Por exemplo, essas adênios que são as adênios escultura troféu. Então, como eu tô, já faz praticamente aí, vamos dizer, mais de 3 anos que eu tô trabalhando nessas plantas, né, no chassi delas e na copa também. Agora eu vou começar a trabalhar a copa. Alguns eu vou fazer poda, outras eu vou fazer enxertia, né. Já essas duas aqui não, essas duas aqui já é a minha matriz fixa. Essa daqui é a matriz, se eu não tiver enganado, é a da Leite, White Leite, que é uma branca dobrada. Essa daqui é uma outra também, que eu vou deixar para matriz também, que dá uma flor bem show de bola. Só que agora eu não me lembro o nome que eu dei para ela. Então, é sobre a organização que eu tô fazendo aqui com essas plantas, né? Mudando elas para vasos maiores para se desenvolverem mais. Aquelas ali, as escultura troféu. Vocês devem estar se falando, se ela tem mais de 3 anos, era para estar maior. Sim, era para estar maior. Só que, porém, durante um bom tempo, elas ficaram em vasos número 11, depois ficou um bom tempo em vasos número 13. Aí depois que eu fui passar para vaso 15. Aí agora do vaso 15 que eu estou passando elas para esse vaso de 5 litros. Quem tiver interesse, ó, pessoal, eu vou ter esses vasos de 5 litros. No valor de R$6, ok? Por enquanto dá para me manter esse valor aí de R$6, ok? Ele vai estar no valor de R$6 cada um, ok? Vaso número 15, eu também vou ter vaso número 15, quem tiver interesse é só fazer o pedido. Vou ter vaso número 15 por R$2, ok? R$2 os vasos número 15. Para quem não conhece o vaso número 15, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui o tamanho dos vasos número 15. Não é esses aqui, pessoal, esses aqui é os que eu uso, né, que eu retirei essas plantas aqui. Tá vendo? Aqui é o vaso número 15. Veja, esse é o número 15, ok? Eu vou ter desse vaso novo, né, eles não vai estar usado, né, esse aqui está usado, né. Eu vou ter vaso 15 por R$2, ok? Então, como eu estava falando, né, sobre a organização que eu estou fazendo nessas adênios, né, mudando elas para vasos maiores, para se desenvolverem mais, né? E são plantas, pessoal, que no futuro vai ter um ótimo valor, né? São plantas que eu tô aqui avaliando, que nem sempre eu falo para vocês, são plantas que eu tô avaliando elas ali já. Sei que elas estão aqui entre uns 500, 600, 700 reais, né? Quando ela estiver pronta, mesmo que tiver show de bola, mais desenvolvida, até uns R$1.000 elas vão estar valendo. Então são plantas para colecionador, ok? Né? São plantas que eu estou aqui mexendo com elas, trabalhando elas, para elas se desenvolverem bem aí, para ficar bem show. Elas estão aqui assim, deste jeito agora, né? Por isso que eu passei elas para esse vaso maior de 5 litros, que já é para elas se desenvolver mais essas raízes aqui, desenvolver mais os galhos. Talvez até florescer mais, né? Tipo assim, as que eu for deixar o galho, a planta original sem fazer enxerto, para ela florescer mais. E as que eu fazer enxerto, para elas ficar show de bola a enxertia, né? Tipo aquela ali, ó. Aquela ali, como eu já sei que a floração dela é uma flor não muito legal, essa eu já vou fazer uma enxertia. Já essa daqui é uma escultura elefante. Se eu não tiver enganado, ela é de flor branca, singela, eu acho, não estou bem lembrado. Então essa também eu não vou fazer enxerto, essa eu vou fazer podas para ela encher a copa, né? Aí eu vou estar trabalhando a copa dela, ok? Tipo assim, trabalhando a copa, fazendo poda, puxando o galho para lá, puxando o galho para cá, abaixando para ficar tipo aquela ali, ó, tá vendo? Aquela ali eu vou abaixar mais, amarrar os galhos dela para baixo, para ela ficar tipo uma copa reta assim, ó, né? Então, eu falei e acabei não lembrando que eu ia falar sobre a organização dos vasos. Agora eu lembrei, eu quero deixar elas todas no vaso padrão. Todos vaso padrão, tipo vaso, esses aqui, tipo vaso 5 litros. Quero deixar todas elas,
Principalmente essas esculturas troféu, essas que já estão maior, porque eu tenho as esculturas troféu maior e tem as menor, né? As menor eu chamo de escultura bonsai, que é menor, né? Mas são da mesma, são todas irmãs, por exemplo, aquelas duas ali. Elas já estão mais diferentes porque elas já receberam o vaso, bem antes dessas outras aqui, ó. Elas já receberam o vaso cuia. Vou mostrar para vocês aqui de novo. Os vasos cuia que elas estavam, né? Elas estavam nesse vaso cuia, que não é um vaso muito grande, ó. Elas estavam aqui, né? Eu tirei todas daqui, ó. Vocês viram, ó, não tem nenhum sinal de cochonilha, não tem nada, tá toda saudável, né? Por quê? Eu vou explicar para vocês o porquê que ocorre de aparecer cochonilha nas adênios. Ocorre, por exemplo, é quando, pessoal, vocês não fazem a adubação certa, não deixa a planta fortalecida e não dá o cálcio na medida certa para ela, porque o cálcio também ele funciona assim, se você exagerar no cálcio, ela vai brotar folhas todas tortas, né? E se você deixar faltar cálcio para elas também, ela vai sair com a folha toda torta, né? Então, o excesso de cálcio nelas prejudica as folhas e a falta também. Então, você tem que equilibrar ali, fazer aquele fazer ali uma adubação balanceada, né? E outro adubo também, que eu recomendo para estar adubando as plantas para reforçá-la bem contra pragas, é o sulfato de potássio, ou seja, o nitrato de potássio, né? Eu vou explicar para vocês a diferença do sulfato de potássio e do nitrato de potássio. Ó, o sulfato de potássio, a base dele é enxofre e potássio. E o nitrato de potássio, a base dele é nitrogênio e potássio. Então, para minhas rosas aqui do deserto, eu não uso o nitrato de potássio, que tem muito nitrogênio. Eu não gosto de estar jogando muito nitrogênio nas plantas. Então, eu só jogo em algum desses adubozinhos que eu gosto de estar jogando, que ele já tem um pouco de nitrogênio. Então, ela só mantém com isso, né? Então, eu não no potássio eu não gosto de estar jogando. No potássio eu não gosto do nitrato de potássio. Nitrato de potássio, porque ele é nitrogenado. E já o sulfato de potássio, ele é a base de enxofre e potássio. Então, ele é o ideal, né? Então, aí, que nem eu estava falando de novo, acho que estou repetindo de novo. Então, eu vou deixá-las todas nesse vaso padrão, né? As que estão nas cuias, as adênios que estão nas cuias, e as adênios que estão no vaso número 15, que são dessas aqui, que eu tenho. Eu vou selecionar as que tá mais top, para mim estar passando para esses vasos, né? Porque vai muito substrato, então tem que estar selecionando algumas, as mais que tá mais top, para estar fazendo isso. Então, acho que eu vou começar mostrando os ingredientes que eu usei para estar replantando essas plantas aqui. E lembrando, eu não tirei o torrão, pessoal. O recomendável é não ficar mexendo muito com as raízes delas, né? Deixar elas ali, tipo, replantou para elas só se desenvolver. Não ficar ali sofrendo como é que fala? Vamos dizer, para sair raiz nova, na verdade, vamos dizer. Porque na hora que se você tirar o torrão, você vai quebrar todas as raízes. Então, ela vai ficar ali, né? O tempo que ela levar para adaptar no vaso, ela vai levar para enraizar. E aqui, não, se você não tira o torrão, não. Ali ela só vai acabar de emitir raiz nova, né? Então, eu recomendo não fazer isso. Mas, primeiro de tudo, vocês têm que certificar que o seu substrato é um substrato, né? Que não esteja muito velho ou que seja um substrato bom. Essas minhas aqui, eu faço isso porque o substrato é um substrato muito bom. Então, para mim ficar jogando fora o substrato velho, então eu não faço isso. Eu deixo ali, só confiro se as raízes tá legalzinha, que se não tem nenhuma praga, e replanto com o torrão. Aí, no substrato novo, apesar dele já ser novo, ele já tem muitos nutrientes, por exemplo. O substrato ele já é riquíssimo em nitrogênio. Por isso que eu falo para vocês, eu não gosto de ficar jogando muito nitrogênio nessas formas de adubo, porque, na verdade, o substrato novo que eu uso, ele já oferece praticamente nitrogênio para as plantas, né? Já nitrogênio para a planta. Então, a planta já se desenvolve bem, para vocês verem. Quando você planta uma planta
no substrato novo, pode ver que ela vai que vai mesmo. Por quê? Porque o substrato é novo, tem nitrogênio, tem bastante nutriente para a planta. Então, e aqui eu enriqueci esse substrato, né? Porque na verdade, que nem eu vou explicar para vocês aqui. Na verdade, aqui no fundo, veja o tamanho do vaso, ó, veja. É mais de um palmo de altura. Meu palmo tem mais ou menos 20 centímetros, então tem mais ou menos 20 centímetros de altura. A largura já não tem como eu falar para vocês. É um vaso de 5 litros. Ele é um vaso flexível. Então, vou explicar. Ó, aqui no fundo do vaso, como sempre eu explico para vocês, como agora eu estou mudando bastante o jeito de replantar minhas plantas, né? Porque eu estou pretendendo deixar uma boa parte dessas plantas na chuva, no sol, né? Para se adaptarem bem. Então, por isso que eu já estou preparando todos os vasos que eu estou replantando as plantas, preparando elas com fundo drenante, fundo do substrato, e também para economizar substrato, né? Aí, porque quanto mais o vaso mais fundo, vou explicar para vocês, quanto mais o vaso mais fundo, mais tempo leva para a planta para o substrato secar. E às vezes a gente acaba não percebendo que essa parte de baixo está molhada demais. Às vezes seca a parte de cima e a gente vai rega de novo. E sendo que a parte de baixo tá úmida demais. Então, por isso que eu estou fazendo isso. Aqui eu coloquei pouca pedra aqui embaixo, pouca brita, né? Para o vaso não ficar tão pesado. Mas vai ter vasos que eu vou estar colocando praticamente quase aqui, quase chegando na metade de brita, para economizar o substrato e para ficar com pouco substrato para quando eu molhar, secar rápido. Eu consegui decifrar que o substrato está tudo seco, ok? Então aqui, como o vaso também ele não é tão grande, tão alto, né? Eu coloquei aqui, vamos dizer, aqui no fundo do vaso, mais ou menos, tipo 2 dedos de pedras. Pedra brita, aquela ali eu vou mostrar para vocês depois. Mais ou menos 2 dedos aqui, pedra, que já é para fazer uma boa drenagem. E veja o furo desse vaso, ele é do lado, né? Ele já é do lado para não dar nenhum problema. Porque às vezes se o furo for de baixo para cima, às vezes ocorre de dar algum problema na hora da gente girar ele aqui, ó. Tá vendo? Na hora da gente girar ele aqui, dependendo se ele estiver num lugar que tiver alguma terra, aí às vezes a terra acaba entrando no lugarzinho ali, entupindo no furo. E aqui não, tá vendo? Você pode girar do jeito que for, que não entra terra, não entra nada, já fica sempre aberto aí. Só que aqui eu ainda vou dar uma estudada ainda. Talvez eu faça algum furo, tipo aqui tem esse furo, talvez eu venha e faça mais um furo aqui um pouquinho abaixo. Porque eu tava olhando ali de cima para baixo, esse furo foi feito aqui um pouco mais alto. Então fica uma barriguinha aqui, que no caso, a hora que você molhar, vai ficar sobrando um pouco de água ali no fundo, né? Aí eu vou estar reparando isso aí. Qualquer coisa eu faço mais um furinho aqui, ou eu desço mais um pouco esse furo aqui, ó, para a água bater lá e já vir para cá, ok? Né? E no meio também, no centro desse vaso, no meio lá embaixo, também tem um furo, ok? Então, que nem eu estava te explicando para vocês. Então, ali foi mais ou menos aqui 2 dedos de... Vou mudar de vaso. Mais ou menos 2 dedos de pedra aqui, que foi colocado aqui no fundo. Aí aqui em cima eu coloquei mais ou menos umas 2 mãozadas, as 2 mãos cheias de substrato ali no fundo em cima das pedras, e vim com esse adubo aqui, ó, que é o super simples, pessoal. Veja aqui, o super simples, tá vendo? Não vai dar para vocês estarem vendo que a luz está bem clara aqui. Deixa eu ver se eu consigo desligar. Veja aqui, ó. Super simples, veja aí, esse aqui a formulação dele é em pó, né? Mas vocês conseguem encontrar aí na região de vocês ele em granulado, ok? Então eu vim, coloquei praticamente aqui, ó, coloquei muito, praticamente, deixa eu explicar para vocês, não tô conseguindo, praticamente duas pontas de colher assim, ó, né? Para cada vaso desse aqui, ó, veja, para cada vaso desse. Né? Coloquei aqui acima das pedras, né? Coloquei 2 mãos de substrato e joguei duas pontas daquela colherzinha ali de, vamos dizer, não é de café aquela colherzinha, não, eu acho que aquela colherzinha de sobremesa. Então, 2 pontas daquela no substrato, mexi bem, depois eu vim, joguei mais umas 7, vamos dizer, mais 7 mãos, até chegar aqui na altura
né, da onde eu queria deixar esse caldex, ok? E no preparo desse substrato aqui, para me completar em volta aqui, eu usei isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu usei isso aqui, ó. Vou desligar a luz de novo. Veja aqui, usei isso aqui, ó. Calcário. E já o calcário eu joguei menos. Veja que o calcário eu joguei menos, joguei essa quantidade aqui. Essa quantidade aqui para cada... Vou mostrar aqui pra você. Para cada vasinho desse aqui, que eu fiz a medição aqui, ó. Para cada vasinho desse aqui, esse vasinho aqui, número 15, eu coloquei uma ponta daquela colher, daquela colherzinha ali, dessa colherzinha aqui. Uma ponta dessa colherzinha aqui, né, para cada vaso desse aqui, ó, na hora de fazer a mistura, né? E para cada vaso desse número 15, eu coloquei mais ou menos até aqui, veja aqui, mais ou menos até aqui, de carvão, desse carvão aqui, ó, tá vendo, triturado, que eu compro um saquinho pequeno assim, ó, né? Quem tiver interesse, eu tenho também esses carvãozinho aqui, né, por R$6 também, R$6 o saquinho, tá vendo? Tem esses R$6, quem tiver interesse, carvão, para vocês preparar aí na casa de vocês aí o substrato, R$6. Então, tá vendo aí o tamanho da granulometria dele, às vezes você pode estar quebrando um pouco mais, né? Então aí eu coloco mais ou menos, vamos dizer, praticamente 2 dedos, é como se fosse você tá colocando o carvão no fundo do vaso para você colocar o substrato, mas aqui é diferente, aqui eu fiz coloquei essa quantidade, né, para cada vaso desse aqui, desse substrato, para me preparar para ele ficar um pouco mais drenante, né, para eu estar colocando aqui, ok? E o que não pode faltar é o substrato que eu uso aqui, ó. Veja aí. Esse aqui é o substrato de primeira linha, a luz não vai deixar vocês ver, não, a luz não vai deixar vocês verem. Esse que é o substrato que eu uso, ó, tá vendo? Substrato de primeira linha. Veja, esse substrato de primeira linha, né? E aí eu fiz essa mistura ali, porque eu gosto de estar fazendo uma medidinha certinha para não ter erro, né? Então, para cada vaso desse número 15, uma ponta de colher de calcário e mais ou menos 2 dedos aqui do carvão triturado. Misturo, coloco num balde, misturo, né? Só que aí o calcário... Não, calcário sim, calcário eu coloco aqui. Aí o super simples, para mim não desperdiçar muito o super simples, só o super simples, que nem eu falei, ele já vai aqui. Na hora que eu colocar substrato no vaso, eu já conto as 2 pontas de colher e já coloco aqui abaixo, para na hora que a raizinha, a planta emitir as raízes, já descer, já em contato com ele, ok? É a dica. Dá para fazer também misturado no substrato, na hora de você fazer o preparo também dá, mas aí você vai gastar muito, às vezes você não vai ter a dosagem certa. Aqui é mais ou menos uma dosagem que eu faço, né, para cada vaso desse, ou para cada vaso 15, ou para cada vaso 11, tudo depende. Então, já falei sobre os ingredientes do substrato, agora eu vou mostrar as plantas, veja aí, ó, os Caldex troféu. Caldex troféu que eu falo é tipo... Não é Caldex troféu, pessoal. Fica como Caldex troféu também, mas é escultura troféu. Veja aí. Veja. Show. Cada Caldex bem belíssimo, pessoal. Isso aqui vocês devem estar falando, é estaca. Isso aqui não é estaca, pessoal. Essas plantas aqui são plantas de semente. É que a genética dela já é essa genética mesmo aqui. E também porque eu comecei a fazer muito levantamento de Caldex nelas muito cedo. Então, se a planta você vai tirando ela da terra, ou seja, do substrato, então a tendência dela é, às vezes, não engrossar tanto aqui, ó. E ela já tem uma tendência mesmo de ter essas raízes assim. Então, a partir da hora que você tira a raiz dela do fundo da terra, né, vamos dizer, do substrato, então ela entende que aqui essa parte não precisa entumecer tanto, né, porque geralmente arroz deserto, essa parte aqui é a parte da onde ela armazena a água, né. Então, ela entende que aqui, como bate muito sol, então ela entende que essa parte ela não precisa engrossar tanto. Ela só vai engrossar mais a parte que está abaixo da terra.
Então, como aqui foi feito vários levantamentos, ó, veja que é onde eu comecei a fazer o levantamento, ó, né? Veja, aí, ó. Então, show de bola. Então, e ela já tem um parentesco mesmo nesse estilo aí, de raízes finas, né? Quer dizer, de caldex assim nesse estilo. E veja esse aqui, ó. Isso aqui é uma escultura elefante. Veja. Muito linda. Veja. Ó. Essa planta aqui vai ficar um show, pessoal. Vai ficar um show. Nesses vasos aqui grandes, nesses vasos 5 litros. Lembrando, quem tiver interesse nesses vasos 5 litros, é só fazer o pedido, pessoal. Aí se vocês achar que o frete vai ficar caro para me mandar para vocês só o vaso, então você já aproveita o embalo e já faz o pedido dos vasos que vocês querem. Tanto faz esse vaso 5 litros ou tanto faz o vaso 15. Já faz o pedido deles junto com alguma planta, né? Para aproveitar o valor do frete, né? E show de bola. Porque dependendo, não é em toda a região, né? Assim, vamos dizer, são várias as regiões que devem ter desse vaso, mas não, a maior parte ainda não tem, né? E às vezes, dependendo, eu não sei aí quanto que tá aí na região de vocês, né? Então, aí vocês vão avaliar. Se na região de vocês estiver mais barato, melhor ainda, que aí vocês compram aí. Mas se vocês acharem que esse preço tá em conta, melhor também. Tem uma tosse aqui, né? Então, vou mostrar mais outra aqui. Veja. Veja aqui. Formação desse caldex. A flor como é que é. Veja aí. Preciso fazer uma limpeza aqui dessas raízes, né? Mas ao contrário, tá top. Já tossi de novo, pessoal. Desculpa aí. Veja essas aqui. Essas aqui, as raízes já tá mais diferenciada, pessoal, do que aquelas, tá vendo? Essas aqui já entomei, a raiz engrossa mais, ó, né? Do que aquelas. Mas tudo é da genética, ok? Veja aí. Veja que espetáculo. Veja como que as plantas já dão uma nova aparência, pessoal, com outro vaso. Essas plantas aqui, elas estavam na cuia. Então a cuia não, às vezes não valoriza tanto as adênio caldex delas, né? Depende do tipo do caldex que ele fica show, mas eu achei que esses vasos aqui, elas ficaram bem top. Veja aqui a quantidade de botões, ó. As folhas como sempre amarelada por causa do frio, né? Mas agora tudo vai melhorar. Agora tudo vai ficar show. A temperatura tá mudando. Veja esse outro aqui, esse caldex aqui original, pessoal. Isso aqui é uma original branca dobrada, veja aí. Não é de enxerto, não é nada. Nenhuma delas aqui tem enxerto ainda. Veja isso aqui, bastante material. Tá fazendo as podas aqui para tá tirando essas pontas para fazer enxertinho em outras plantas. E já vou aproveitar para trabalhar essa copa, né? Bem show, ó. Trabalhar essa daqui. Também a vagem ali, já faz dia que ela abriu. Eu coloquei a redinha e deixei aqui para mim não perder que é dessa branca, né? E tá aqui, nem sei se a semente vai prestar, né? Veja aí o caldex, tá bem top. Esse caldex aqui tudo, eu vou dar uma olhada, analisar eles para me ver que formato de que bichinho que vai dar. Tá fazendo aqui, ó, né? Show de bola. Olha os vasos. Show. Agora vamos falar sobre o adubo aqui, pessoal, que eu vou estar usando, né? Depois, tipo assim, eu não sei se eu vou estar usando esse adubo amanhã ou depois, tá vendo? Isso aqui é um enraizador, pessoal, que eu gosto de estar usando aqui nas minhas plantas para elas ficarem show de bola. Veja aí, ó, enraizador. Veja, bem top esse enraizador, né? Bem top. Eu tô usando. Para muitos de vocês aí que ficam me perguntando que adubo que você usa. Aqui é um dos adubos que eu uso, pessoal. São vários. Então eu vario as adubações. Eu dou um tempo, tá certo que eu dou um tempo. Não é assim, um atrás do outro, né? Eu vou dando um tempo. Eu vejo, ó. Pronto, tá precisando disso? Eu vou lá, leio o rótulo do adubo. Tá, aqui tem esse adubo, vou e jogo. Planta tá precisando disso, daquilo, vou lá e jogo de novo. Ou vejo o rótulo do outro adubo e vou lá e jogo. Ok, ó, veja isso aqui mesmo, ó. Isso aqui é outro também, verde raiz. Só que esse aqui é o 414-8. Não tá dando pra ver, né? Esse é o 414-8, que é as minhas rosas desertadora. Não dá pra ver não, pessoal. Não dá pra ver. Esse é o 414-8. Veja aí, não dá pra ver. Esse é o 414-8. Aí,
meio que parecido, mas não é, pessoal. Um é o enraizador, veja aí, ficou escuro. Um é enraizador, esse de cá é o enraizador, e esse outro é o 414-8, né, que já oferece uma boa quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio, ok? Então, beijos. Beijos, abraços, fique com Deus e até um próximo vídeo. Como sempre eu falo para vocês, o ideal é fazer essa filmagem durante o dia, que dá para ver melhor tudo. Mas aquele vidrinho lá é o 414-8, ok? Porque as rosas do deserto, pessoal, agradece quando a gente faz a adubação via solo, adubação líquida, que ela já absorve rápido. Então, beijos.